Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto começa agora. E hoje a gente fala sobre um tema muito importante, o câncer de próstata. O Novembro Azul é o mês de conscientização sobre a prevenção e o tratamento dessa doença, que, se descoberta logo, tem 90% de chance de cura. Contudo, a falta de cuidado com a própria saúde e o preconceito com os exames contribuem para outro dado importante. Homens vivem até 7 anos menos do que as mulheres. É preciso se cuidar. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o urologista Mário Ronalça. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Estela. É um prazer estar retornando aqui a essa casa. Doutor, para a gente começar, o que é o câncer de próstata? Explica para a gente da maneira mais simples possível. O câncer da próstata é o tumor maligno mais incidente no sexo masculino. Ele perde apenas para aqueles tumores pequenininhos de pele que têm um comportamento biológico muito menos agressivo. No Brasil, para este triênio 23, 24 e 25, o Instituto Nacional do Câncer está prevendo cerca de pelo menos 72 mil novos casos para cada ano do triênio. Isso impacta em mais ou menos 16 mil óbitos. E no estado de Alagoas, em média, o aparecimento vai ser em torno de 930 novos casos por ano. Em Maceió, aqui na capital, cerca de 300 homens irão estar com câncer da próstata. Então, são números muito fortes, são números verdadeiramente números de guerra. Quais são os sintomas dessa doença em que os homens precisam ficar atentos? Na realidade, infelizmente, não existem sintomas típicos do câncer da próstata na fase inicial. E em alguns pacientes apenas aparecem sintomas de doença benigna. Quais são esses sintomas de doença benigna? Levantar várias vezes à noite, ter hesitação para urinar, dificuldade, esforço miccional, urgência, incontinência urinária, terminando em uma retenção aguda do aparelho urinário. Por esse motivo é que nós precisamos fazer o rastreamento precoce, nós precisamos encontrar o câncer antes do aparecimento dos sintomas próprios da doença, que seria o estágio já final, seria paciente com adinamia, perda de peso, dores ósseas, sangramento urinário e retenção urinária. E qual é a idade mais comum que o câncer de próstata pode surgir? O câncer da próstata surge em média a partir dos 55, 60 anos. No entanto, existem alguns fatores de risco que podem propiciar o aparecimento mais precoce desses tumores. No caso, se alguém tem, quais seriam esses fatores? Os fatores de risco para o câncer da próstata, o primeiro deles é a idade. Então, indivíduos mais idosos têm mais chance de ter câncer da próstata. O segundo deles é a carga hereditária familiar, problemas relacionados com a genômica, com a genética. Então, se o indivíduo tem um parente de primeiro grau, e quais são os parentes de primeiro grau? O pai ou o irmão com câncer da próstata, ele tem 2,5 vezes mais chance de ter câncer da próstata do que os outros indivíduos da sua própria comunidade. Se ele tem cerca de 2 parentes com câncer de próstata, então esses números já multiplicam para 6 vezes mais chances de ter o câncer da próstata também. Qual seria o terceiro fator? A raça negra. A raça negra, foi demonstrado isso primeiramente na América do Norte, depois alguns estudos europeus. No Brasil também já foi constatado que os negros, por questões genéticas também, eles desenvolvem o câncer da próstata na idade mais precoce. E por terem, na idade mais precoce, os homens terem níveis de testosterona, que é o hormônio que abastece a próstata, alimenta a próstata e tudo que tem dentro dela, inclusive o câncer, mais elevados nessa faixa etária, eles têm um prognóstico bem pior. E aí, então, no caso, essas pessoas que tiveram parentes de primeiro grau, que tiveram câncer da próstata, eles precisam começar a fazer esse exame mais com idade menor, é isso? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que os indivíduos façam uma avaliação periódica, e essa periodicidade é de 1 ano, para que ele vá ao urologista a partir dos 50 aos 80 anos. Por que 80 anos? Depois não precisa, porque a estimativa de vida do homem
após os 80 anos é bem menor. Então, às vezes, ele morre com o câncer, mas não do câncer da próstata. Ele tem outras causas de mortalidades, como fenômenos tromboembólicos, respiratórios, acidentes, entre outros. E a partir dos 45 anos, para os pacientes que têm esses fatores de risco que nós falamos agora. De primeiro grau. De primeiro grau, quer dizer, a parte genética, familiar e os pacientes negros. Já os outros que não tenham casos na família de primeiro grau a partir dos 50 anos, Exatamente. os mais distantes, de 50 a 80. Anos. Isso. E aí esses exames devem ser feitos de 50 a 80 anos. De 50 a 80 anos com a periodicidade de 1 ano. Perfeito. Todos os anos fazer os exames com o urologista. E quais são os exames clínicos que podem ajudar a detectar essa doença? A gente sabe que o exame de toque é o mais importante, mas também não é o único, não é verdade? Exatamente. Os exames que são orientados pela Sociedade Brasileira de Urologia para fazer o rastreamento do câncer da próstata são 2. É o PSA, que é o antígeno específico prostático, que é colhido no sangue, e o toque retal, que é um exame simples, prático, barato, não é doloroso, não tira a masculinidade de ninguém. Só existe muito preconceito, né? Muita conversa, muito preconceito. Tabu, muito né? tabu. No entanto, nós vamos conversar mais na frente e nós vamos ver que esse tabu, a conscientização já começou a dirimir essa situação toda que está acontecendo. Esses 2 exames devem ser feitos, são exames complementares, devem ser feitos juntos, um complementa o outro. No entanto, por que os homens fazem PSA no sangue durante todos os anos e os resultados são normais? E nós, da urologia, insistimos em fazer o toque retal neles. É porque muita gente não sabe, mas 20% de alguns tipos de câncer da próstata não tem expressão laboratorial de PSA. Quer dizer o quê? O indivíduo passa todos os anos colhendo só o exame do PSA, achando que está tudo bem, não faz o toque, lá na frente acontece alguma alteração, é uma evolução rápida com a subida muito grande dos níveis de PSA e quando se faz o toque ele tem um tumor. Esses tumores são muito mais agressivos, esses que não elevam PSA a princípio e são muito mais metastáticos, então são pessoas que vão adquirir um tumor normalmente numa fase mais inicial da velhice e vão ter um prognóstico muito ruim. Então isso significa que um exame não anula o outro, né? Exato. Os 2 se complementam. Perfeito. E ainda há muito preconceito, né, por parte dos homens em relação a esses exames necessários para detectar a doença, principalmente esse exame do toque. Olha, eu não vejo por esse lado. Eu tenho praticamente 35 a 37 anos fazendo urologia todos os dias e assim tenho uma avaliação maior da coisa. Eu acredito que a conscientização a cada dia vem mais vitoriosa. Por exemplo, eu toco um programa que é muito interessante aqui no estado de Alagoas, e ele é no Brasil todo, que é um programa de saúde do homem do campo. Sim. Onde eu vou com uma equipe aos municípios fazer toque retal e avaliar os PSAs previamente feitos. No meio onde a cultura é mais arraigada, onde a coisa é mais grossa, nesse meio nós temos como recusa ao toque retal um percentual de 0,82%. Então é menos de 1% a recusa. O que eu acredito, Estela, é que existe falta de assistência. Essa falta de assistência, eu me baseei em falar sobre isso porque a atenção básica à saúde não tem urologista em todas as unidades básicas de saúde. Sim. Então, por isso, nós precisamos fazer esse rastreamento, esse screening que nós estamos conversando aqui. E esses pacientes do interior, por incrível que pareça, a média em que eles estão chegando para fazer toque retal é em torno de 70 anos. Perfeito. Então, os pacientes estão atrasados 20 anos dos fatores de diagnóstico. E quando você chega nessas comunidades, muitas vezes você precisa conversar e convencer as pessoas também, e num bate-papo consegue fazer o exame numa boa. Isso, exatamente. Nós fazemos uma prévia ali, fazemos uma palestra muito curta, de 10, 15 minutos, mostrando principalmente os números, conscientizando da dificuldade que eles iriam ter em fazer esses exames em outra oportunidade.
Doutor Mário, a gente está quase no fim de novembro, que é o mês de conscientização sobre o câncer da próstata. E esse é um período em que é preciso reforçar a importância do diagnóstico precoce e da prevenção dessa doença, é isso mesmo? Sim, Estela. Exatamente, o Novembro Azul é o mês alusivo à saúde do homem. No entanto, o câncer da próstata é o foco das atenções, mas nós precisamos saber que existem outras situações também de real grandeza. Por exemplo, doenças metabólicas como o diabetes, como a hipertensão, como o sobrepeso dos pacientes, aquela situação do tabagismo, do alcoolismo, como também alguns outros fatores urológicos e urogenitais que não são normalmente falados nesse mês. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos cerca de 10% de pacientes, e aqui em Alagoas não é diferente, 10% de pacientes com pedra nos rins, que nós denominamos litíase urinária. São pacientes que podem ter obstrução, submeter-se à cirurgia e até chegar a tratamento substitutivo, como é a diálise, que é uma coisa horrorosa. Terrível, é? Nós temos aqui no Brasil cerca de 52% de pacientes com disfunção erétil, com impotência sexual, seja ela leve, moderada ou severa. 12% dos homens idosos têm incontinência urinária, que é um problema muito mais até social do que um problema de saúde. Os pacientes ficam por fora de tudo que acontece na sociedade. Ele não pode ir na casa de um parente, de um vizinho, ir numa missa, numa festa, no shopping. Nós temos outra doença que é gravíssima, que também não se fala, porque tem uma proporção de incidência baixa, de 2%, que é o câncer do pênis. Alagoas é um dos campeões de câncer de pênis no Brasil, Olha. Juntamente com outros estados do Brasil, como o Piauí e o Maranhão. Qual é o índice, doutor? É baixíssimo, 2,5%, 2,7%. No entanto, o tratamento é devastador, é amputação parcial ou total do pênis. Então, nesse mês, nós precisamos fazer uma alusão de uma forma maior, de uma forma mais forte a tudo que se trata da saúde do homem. E essa questão do câncer do pênis, né, que o senhor falou, está muito ligada à higiene? Totalmente. Existem outros fatores, como doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV, mas o fator primordial seria a necessidade de fazer uma conscientização desses homens praticar sua higienização perfeita, fazer isso pelo menos 2, 3 vezes ao dia. A gente falou, né, na abertura do programa sobre essa questão dos homens viverem menos, né, do que as mulheres. Por isso, a importância dessa campanha do Novembro Azul? Exatamente. Aonde eu ando nesse programa de saúde do homem rural, eu sempre falo no final da minha pré-eleção, eu faço assim, é por isso que aqui nesse município nós temos muito mais viúvas do que viúvos. Aí o pessoal ri, mas é uma verdade. As mulheres têm muito mais tempo de vida, como você mesmo falou no início, 7 anos, do que os homens, por falta, na realidade, de cuidados. Porque o homem é mais medroso, né, de procurar um médico? Eu acho que a mulher tem mais assiduidade, tem mais aderência ao ambulatório, porque tem uma visão diferente da coisa. Eu acredito que não ir até o médico não é o medo de fazer o exame, é o medo do resultado desse exame. Então isso amedronta, né, afugenta a maioria dos homens. Perfeito. Na sua opinião, hoje os homens estão mais conscientes dessa necessidade de passar por exames ou existe uma resistência, né, pelo medo de descobrir a doença, como o senhor falou? De uma forma geral, eu acho que ainda existe muito medo de descobrir a doença. Por outro lado, eu acho que se houvesse uma assistência maior por parte da saúde do Estado, do governo, nós teríamos um comparecimento maior desses homens também. Como eu falei na abertura, né, a doença ela tem chance de cura de 90% se descoberta ainda no estágio inicial. De que forma que nós podemos detectar esse câncer da próstata? Essa sua afirmativa é real. Do mesmo modo, o contrário também é real. Se o paciente também faz o diagnóstico do câncer da próstata num estágio mais avançado, ele tem 90% a 95% de chance de ter um prognóstico bem pior e não ter realmente a cura. Os exames, como nós falamos agora há pouco, são apenas o PSA, o toque retal, são exames muito simples para se fazer com aquela periodicidade e assiduidade que nós também falamos anteriormente.
E há alguma forma de se prevenir o câncer da próstata? Não, o que nós fazemos é o que nós chamamos e passamos isso para os leigos, chamado de prevenção secundária. O que seria prevenção secundária? Já que nós não podemos modificar nossa carga genética familiar, não podemos melhorar alguns fatores de risco, nós podemos pelo menos encontrar esses tumores, esses cânceres num período inicial. E essa seria uma prevenção secundária, porque isso iria nos mostrar que os níveis de aparecimento de doenças metastáticas e estadiamentos mais avançados iriam diminuir bastante. Então é melhor descobrir a doença nesse estágio inicial, que aí com certeza você tem a cura dela. Por isso que nós da urologia insistimos que precisa fazer o screening, que é o rastreamento em homens que são assintomáticos. Nós tivemos agora no dia 26 de outubro uma nota técnica do Ministério da Saúde pedindo para não fazer isso agora no mês de novembro, alegando alguns outros fatores. Então, nós da Sociedade Brasileira de Urologia insistimos que há necessidade que isso seja feito. E a questão da qualidade de vida, o estilo de vida, a alimentação, também tem a ver? Tem. Alguns trabalhos mostram claramente isso. Tem um trabalho muito antigo, mas bastante clássico dentro da literatura urológica, que mostra que indivíduos que nasceram no Oriente, local onde aqueles países não tem tanta incidência de câncer de próstata e sim gastrointestinal, quando eles migram para outro local, esse trabalho clássico mostrou que eles migrando para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York, eles começaram a apresentar depois de alguns anos os mesmos padrões de incidência dos homens americanos. Então tudo isso leva a crer que a alimentação, o convívio, a fumaça dos carros e outras situações ambientais podem contribuir sim para o aparecimento do câncer da próstata. A falta de atividade física também tem a ver? Também. Não. A falta de atividade física juntamente com o etilismo, o tabagismo, em todos os sentidos, em todas as neoplasias malignas, tem alguma coisa a ver e muito a ver. Então, mudar o estilo de vida, cuidar da alimentação, também é uma forma de prevenção? Também é uma forma, ajuda bastante. Nós encontramos pacientes muito acima do peso que têm muito mais chance de desenvolver câncer da próstata do que aqueles pacientes que estão no peso correto, fazendo sua atividade física com alimentação natural. E assim como o senhor falou, Novembro Azul é muito falado câncer da próstata, mas existem esses outros tipos de problemas, como o senhor falou. Eu acredito que o ideal seria, quando nós fôssemos falar no Novembro Azul, nós esquecêssemos que é só a próstata, que os problemas estão só na próstata. Lembrássemos do homem como um todo. Inclusive tem o câncer de mama, né, também? De mama também. É muito raro o câncer da mama, mas existe. Tanto é que alguns tratamentos de reposição hormonal nós não podemos fazer por essa questão. Temos que saber se o paciente está ou não com câncer da próstata e principalmente também com câncer da mama, que é um tumor raro no homem, mas que também precisa ser bem avaliado. O mês de novembro está quase acabando, mas os cuidados e a prevenção contra o câncer de próstata devem ser contínuos, né? O ano todo. Que mensagem que o senhor deixa para todos os homens que estão nos acompanhando hoje, neste momento? Olha, não só no mês de novembro, realmente, e nós sempre falamos da urologia que o ano para nós é azul o tempo todo, não só o novembro é azul. Eu queria falar para o amigo que está assistindo que a decisão de fazer os exames é dele, mas a decisão de ter o câncer não. Então, vamos todos juntos contra o câncer da próstata. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço, Estela. Obrigada pelo bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E a você de casa, gratidão pela sua companhia todo sábado. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um ótimo início de semana e até a próxima. Tchau, tchau.